Aqui é a Letícia Lojo, sobretudo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Europa, a Rússia, o fim da União Soviética, né? Vamos dar uma ideia, assim, desses conceitos mais gerais depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, quando acabou, a Europa estava destruída, completamente destruída, e precisou da ajuda dos Estados Unidos para se recompor e tal. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, quem sobrou, assim, e estava crescendo e não tinha ficado destruído, tinha sido Estados Unidos, que fica na América, e a batalha não aconteceu lá, e a Rússia. No caso, era a União Soviética ainda, que fica lá na Ásia. E o que acontece? Esses dois países tinham ideologias diferentes, né? Os Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista. Com o fim da Segunda Guerra, quem ganhou a Segunda Guerra foram os aliados, né? E com isso, eles pegaram, por exemplo, a Alemanha e dividiram em 4. Dividiram entre Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França. Com o final da Segunda Guerra, surgiram essas duas potências e o mundo começou a se aliar a uma ou a outra. Os capitalistas com os capitalistas, socialista com socialista. E eles começaram a tentar conseguir apoio em todo lugar e tal. E uma coisa que é legal a gente falar é que a Europa, ela tem várias colônias desde muito cedo, desde lá de 1500, foi Portugal e Espanha, que ficam na Europa, se expandirem primeiro. Então, nisso, a gente tem uma concepção do mundo em Oriente e Ocidente, que para muitos estudiosos, a gente vê isso, são conceitos criados pelo ser humano. Não é uma questão apenas de direção leste-oeste. Vai muito além disso. Por exemplo, a gente tem no leste a Ásia, né? Que sempre teve sua cultura inferiorizada e sempre quiseram impor o padrão europeu lá, que o ocidente da Europa, né? Da Europa Ocidental, onde ficam aqueles países ali. O europeu sempre tentou impor sua cultura, porque ele sempre foi o colonizador, né? E a gente tem o conceito de norte-sul também, que no norte ficam as potências mundiais, né, assim, países ricos, e no sul países subdesenvolvidos. A gente pode perceber isso até hoje. Então a gente tem essa questão do Oriente e Ocidente, mas voltando lá para a Guerra Fria, porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou o que a gente chama de Guerra Fria. Nunca houve um embate direto da União Soviética com os Estados Unidos, mas sempre eles tiveram a corrida espacial, por exemplo, eles sempre a indústria armamentista produzindo, quem consegue produzir mais, eu, enfim, quem é melhor, capitalismo ou socialismo, até que na década de 80, a União Soviética começou a falir. Lembrei. Peraí. Antes da gente começar a falar sobre quando a União Soviética começou a falir, vamos falar lá do início que eu esqueci de falar. Nisso de Oriente e Ocidente, eu estava falando de Oriente e Ocidente, a gente tem uma coisa chamada cortina de ferro. Com essas duas ideologias, a gente tinha a Europa Ocidental capitalista e a Europa Oriental socialista. E com isso a gente chama de cortina de ferro. A primeira vez que essa expressão foi usada foi pelo primeiro-ministro britânico da época, que disse que estava havendo uma cortina de ferro. O que seria a cortina de ferro? Seria a separação da ideologia. E essa cortina de ferro, ela se tornou concreta dentro de Berlim, a capital da Alemanha, que estava dividida entre os 4 países, mas depois ela acabou sendo dividida em apenas 2. Alemanha socialista e Alemanha capitalista. A capitalista ficou no pedaço onde tinha Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. E a socialista com a União Soviética. O que a União Soviética fez? Durante esse período da Guerra Fria, na capital, a capital também era dividida, né? Berlim ficou dividida. E de um dia para o outro, os soviéticos subiram um muro e separaram famílias. Separaram irmãos, pai, mãe, filho,
E foi muito triste, e eles botaram um muro ali, e ninguém passava pro outro lado. E havia, além do muro, havia segurança ali. Havia gente com arma pra não deixar passar. Porque tinha muita gente do lado soviético tentando passar pro lado capitalista. Porque não estavam gostando das condições de vida que tinham lá. E, vamos lá, na década de 80, a União Soviética começou a falir. Por que ela começou a falir? Ela era um país socialista. E com isso, ela começou a... não existe, né, propriedade privada, nada disso. Não pode se abrir comércio, é tudo do governo. Então, o governo estava lá investindo em armas, em negócio espacial, tudo isso. E aí, ele investindo nisso, ele simplesmente esqueceu de comida, esqueceu de tudo. Esqueceu que as pessoas precisam ganhar dinheiro, enfim. E que ninguém pode abrir assim nada. E com isso, por investir demais, ele começou a falir. Porque estava todo mundo com fome, o preço dos alimentos estava altíssimo, ninguém conseguia comprar. Enfim, o caos. Então, a gente diz que na década de 80 começou a decadência da União Soviética. O presidente, né, que era Gorbachev, ele, em 1985, né, quando ele assumiu a presidência lá da União Soviética, ele tentou salvar a União Soviética, que ele sofreu bastante oposição pela flexibilização do socialismo que ele queria dar, mas ele tentou flexibilizar o socialismo para poder sustentar mais um pouco a União Soviética. E ele criou a Perestroika e a Glasnost, que são duas reformas. A Perestroika, ela fazia... as duas faziam reformas, né, ali naquele socialismo. A Perestroika era com o objetivo de reconstrução econômica e a Glasnost de transparência política. Para tentar continuar ali com a União Soviética e tal, mesmo dentro da União Soviética, já estava começando ali em 1985, final da década de 80, os movimentos separatistas. Eu não quero mais fazer parte da União Soviética, eu não quero mais fazer parte da União Soviética. E isso atingiu seu ápice em 1991, que foi quando acabou de vez a União Soviética. Mas ali foi um momento de crise de todos os países que pertenciam à União Soviética, né? E que começaram a querer se dividir. Por quê? Porque começou a surgir um movimento nacionalista, assim, que existiam muitos países ali dentro que não tinham alguma coisa muito em comum com a União Soviética. Era uma coisa meio, eu tô aqui porque tô me obrigando, né? Mas tipo, eu sou islâmico, eu não sou, eu não tenho a ver com essa cultura, eu quero me separar. Eu não me identifico assim com os soviéticos e tal, essas coisas. E aí, o primeiro país a se separar foi a Lituânia. A Lituânia foi a primeira a se separar, ela entrou na OTAN depois, que é dos países capitalistas, né? O exército, o militar lá, o negócio. E ela ingressou na União Europeia, ela foi chamada para ingressar na União Europeia. Depois que acabou a União Soviética, surgiu a CEI, que começou com 12 países para tentar manter assim a sobrevivência da União Soviética, para a Rússia continuar controlando ali aqueles países, que era o que ela queria. Ela queria controlar ali aqueles países, assim, que era bom para ela. Mas os estados da Letônia, Estônia e Lituânia, por exemplo, eles não quiseram participar. Em 2009, depois, a Geórgia também foi para a União Europeia e tal. O que eu ia falar? A Rússia propôs mesmo moeda, unir força militar ali, mas os países não gostaram muito não. Porque ela queria controlar, né? E aí, com a entrada de Vladimir Putin no poder, ele quer o protagonismo russo. E aí a gente tem um problema. 70% de todo o petróleo da União Europeia vem da Rússia. E 65% do gás natural. Não importa, eles importam de outro lugar. Importa sim. A União Europeia, ela não pode querer ter briga com a União Soviética, com a Rússia, né, nesse caso. Com a Rússia, porque hoje é Rússia. Por quê? Se a Rússia ficar chateada com a briga lá que eles tiverem, ela corta o gás natural
e o petróleo. E o que isso tem a ver? Lá na Europa é muito frio. Para ligar as lareiras, para aquecer a casa, eles precisam disso. Cortou isso, a população europeia morre de frio. Então, isso é muito ruim. E o que isso tem a ver com o que você está falando, Letícia? Calma. A gente vai falar agora de uma situação que aconteceu recentemente, que é crise na Ucrânia. O que aconteceu com a Ucrânia? Vamos lá. A Ucrânia se separou, da União Soviética e foi chamada para participar da União Europeia. Só que, o que acontece? A Rússia não deixou. A Rússia falou, não vai mesmo. E isso é ruim, porque a União Europeia não pode negar. E a Rússia ainda quis anexar uma parte do território da Ucrânia que tinha muitos russos. Que tinha muitos russos, então a Rússia foi lá e pegou a parte da Ucrânia. Contra a ONU e contra a Ucrânia. Ele, inclusive, fez ali uma passagem, criou uma ponte, fez uma passagem lá, ele foi o primeiro a passar, enfim. Mas ele pegou sem ninguém deixar. Isso em 2018. E essa crise na Ucrânia, aconteceu em 2013, que a Ucrânia recusou a entrada na União Europeia para ficar com a Rússia, forçada pela Rússia. Eu acho que o que a gente pode falar ali da Rússia com a União Europeia, da Guerra Fria, da União Europeia e suas colônias, eu acho que isso, assim, dá bem certo. Espero que vocês tenham gostado.